Estamos de volta, queridos estudantes. Vamos agora falar da variação diacrônica, também conhecida como variação histórica, nenéns. Olha aí. Bom, a variação histórica, como a gente estava vendo ainda há pouco, é aquela que vai considerar o fator do tempo, ou seja, as transformações que a língua sofre ao longo do tempo. E é verdade, eu trouxe para mostrar para vocês como a língua não era a mesma antigamente e provavelmente no futuro ela tem aí as suas formas alteradas. Quando a gente fala em alteração de forma, esses princípios podem ser fonéticos, podem ser morfológicos, podem ser sintáticos, podem ser semânticos, ou seja, existem vários princípios que comandam a língua portuguesa. Por exemplo, um desses princípios é o ortográfico, a maneira como nós devemos reconhecer as palavras da língua portuguesa oficialmente. Existe uma grafia oficial e existe uma grafia que não respeita a oficial. Mas não respeitar não quer dizer ser errado. Não é isso não, não é formal, só isso, tá? Então, assim, houve uma época em que a palavra proibido, que nós sabemos muito bem como é a escrita atual, era grafada assim, ó, com H. Colocar, olha como é que está escrito aqui, gente, o colocar com 2 L's. Ou seja, isso lá pela década de 1930, 1940, olha aí como é que era escrito, ó. Colocar 2 L's, já pensou? Proibido com H. Anúncios com 2 N's, não tinha acento aqui. Porque se a gente compara esse anúncio aí de antigamente com esse, ó, anúncios, olha aí, tá vendo? É proibido colocar cartaz e anúncio em todo o edifício, ó, edifício, como é que é escrito no estágio atual da língua portuguesa, ó, edifício, tá vendo? Desta ordem. Esse de esta aí não é mais utilizado hoje, né? A gente junta diretamente a preposição de com o pronome esta, desta. Portanto, essa escrita aqui, ó, é arcaica. Essa aqui é arcaica, essa aqui é arcaica, essa aqui é arcaica. Tá vendo? Se você fazer uma investigação aí, né, percebendo os diferentes estágios da língua portuguesa ao longo do tempo, você vai perceber que essas palavras que não têm mais essa escrita, elas viraram obsoletismos ou arcaísmos linguísticos. E nós temos 2 formas de arcaísmo, viu? Vou explicar para você. Tem palavras que deixam mesmo de serem utilizadas, certo? Não é o caso destas que estão aqui nessa plaquinha. Você sabe que a gente usa proibido, mas não mais com essa escrita, que a gente ainda continua utilizando o verbo colocar, mas com o L apenas. A gente escreve a palavra anúncios, mas com um N apenas e com um acento agudo no U, não é? Então, tem palavras que têm a sua grafia alterada. Isso é uma palavra que naquela época era escrita daquela forma, essa forma de escrita dessa época é obsoleta, sendo considerada vigente a atual, tá? Então, arcaísmos são palavras e expressões obsoletas. Vocabulário próprio também de uma faixa etária. Ó, eu não ouço mais as pessoas praticamente utilizando essa palavra aqui, ó. Mancebo. Pelo menos não é comum no Brasil, não, tá? Mancebo, antigamente, era a mesma coisa de rapaz, jovem. Olha aí. Quem que usa mancebo? Não usa. Eu não uso e nem vejo ninguém usando. Por exemplo, carruagem, que a gente nem vê mais carruagem, pelo menos a maioria, né, do país. Ah, pode ser que as carruagens ainda existam em outros países, mas aqui mesmo não. A gente chamava de tilbury. Olha só essa palavra, tilbury. E algumas expressões que com o tempo deixaram de ser utilizadas. Por exemplo, em vez de dizer que você vai fazer xixi, tá? Antigamente você dizia, preciso ir ao mictório verter água. Isso era fazer xixi, verter água. Respirar um ar puro antigamente era tomar uma fresca. Entendeu? Então, essas são expressões que realmente ficaram para trás, não conseguiram avançar na língua e se tornaram
obsoletismos linguísticos, tá? E outras formas que tiveram aí alteração de escrita, não necessariamente alteração de pronúncia. Gente, nós estamos vivos, estivemos e estamos vivos para testemunhar o Brasil passando por uma reforma ortográfica, aliás, não só o Brasil, mas também Portugal e outros países aí que assinaram o Acordo Ortográfico de 1990, né? O mesmo que nós assinamos, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Timor-Leste, que eu disse ainda há pouco para vocês que eram os países que constituem a comunidade lusófona, né? O grupo de países que tem a língua portuguesa como língua oficial. Pois é, vocês acham que a língua portuguesa é a mesma em todos esses países? Claro que não, gente, claro que não. Por exemplo, você vê que a maneira como o português, ele usa a língua portuguesa é bem diferente do brasileiro, né? Praticamente a gente vê duas línguas bastante distintas, tá? Não só na pronúncia, como na sintaxe, como também na maneira de utilizar o vocabulário específico, por exemplo. Acho que travesseiro em Portugal é doce, se chama de doce, entendeu? Deixa eu ver como é que eles chamam. O celular, telemóvel em Portugal. Veja bem. Então é estranho, né? O fim da fila em Portugal é o rabo da bicha. Entendeu? São essas particularidades sintáticas, vocabulares, fônicas, que vão marcando aí a distinção entre aspectos de uma mesma língua. Quer dizer, a língua portuguesa do Brasil não é a mesma que Portugal, provavelmente não é a mesma que utilizada em Angola, em Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Não é, nem tem como ser, certo? Então, é isto. Prestar atenção nessas diferenças, tá, que vão ocorrendo. Então, o Acordo Ortográfico de 1990, ele tornou essa escrita aqui obsoleta, ó. Linguiça. Era escrita assim. Frequência. Sagui. Tá vendo? Aguenta. Vou já explicar para vocês qual foi a alteração. E isso, gente, aqui no território brasileiro foi oficializado aí, tá? No ano de 2008. Aí, evidentemente, que a lei do acordo ortográfico, ela deu um prazo, né? Para que as pessoas no Brasil, também o mercado editorial se adaptasse, né, a essas mudanças provocadas na língua que basicamente atingiram aí acentos, né, das palavras que deixaram de existir e também o uso do hífen, assim como o uso do trema, né? Então, assim, ó, por exemplo, uma das mudanças que foi estabelecida pela reforma ortográfica foi a retirada do trema do U dos grupos GUI, QE, GUI de novo aqui, GUE. GUE, GUI, QE e QI, tá bom? Poderíamos colocar, por exemplo, aqui, tranquilo. O QI que era escrito com trema, também o U. Então, qual era a necessidade, aliás, qual era a função desse trema? Indicar a pronúncia do U, justamente para diferenciar das situações em que, por exemplo, palavras como quero, queijo, guerra, guitarra, o U não é pronunciado. Por quê? Essas duas letras aqui, ó, que equivale a um som, é o que a gente chama justamente de dígrafo. Quer dizer, nessas situações a letra U é letra, mas não é fonema. Senão você não pronunciaria quero, você pronunciaria quero. Você não pronunciaria guitarra, e sim guitarra. Essa não é a pronúncia. Então, é justamente para marcar o uso, a pronúncia do U, que se empregava o trema. O acordo ortográfico tirou, tá bom? Então, por isso houve esse cartunzinho aqui na época, aliás, a charge, né? Caiu o trema. Olha o título, ó, reforma ortográfica. Já estou tremendo. Para trocadilho. Caiu o trema, já estou tremendo. Eu sou do tempo em que se amarrava cachorro com linguiça. Olha aí a palavra linguiça com trema. Ou seja, ele disse que era do tempo, ou seja, um tempo em que
se utilizava trema na palavra linguiça. E hoje a gente continua pronunciando da mesma forma, mas não grafa mais o trema. Simples assim, né? Então não mudou em nada a pronúncia. Mas a escrita, agora, ó, tentar apagar aqui, se eu conseguir, sem trema. Ixi. Olha aí. Tem que reescrever. Sagui. Aguenta. Deixa eu ver se eu coloquei o G. Tranquilo. Tranquilo. Pronto. Forma arcaica escrita com trema, forma atual sem trema. Não se iluda. O trema ainda existe nas palavras que são estrangeiras. Então, o nome da Gisele Bündchen, por exemplo, que eu não lembro como é que escreve, nem sei, né? Alemão. Continua com trema. Essa saudação que eu acho que era escrita assim, na época do nazismo ao Hitler, Führer, sei lá como é que pronuncia. Olha aí, ó. Miller, que é uma palavra também do alemão, ó. Citroën, aquela montadora francesa, escrita assim, com trema sobre o O. Ou seja, evidentemente que aquela situação para a qual o trema era utilizado na nossa língua não condiz com isso aqui. Ou seja, ele vai permanecer porque são palavras estrangeiras e nesse tipo de palavra costuma se manter a autonomia, né, da língua original, tá bom? Ali você vê a palavra protector escrito com C, que a gente não tem mais essa grafia. Faltou o acento de saúde, né? Quer dizer, não faltou, na época era escrito assim mesmo. Você vê que tem aí saúde, que agora é escrito assim, ó, com acento agudo no U, e bem aqui embaixo tem remédio. Ou seja, nem sempre as paroxítonas terminadas em ditongo foram acentuadas. Na época dessa publicidade aqui, por exemplo, o remédio não era acentuado não, tá bem aqui, ó. Remédio. Olha aí, biotônico, olha. A palavra biotônico é uma palavra para paroxítona. Aquela que tem como sílaba mais forte a antepenúltima sílaba, que é sempre, ó, a terceira da direita para a esquerda. Veja aqui, ó. Última, CO, penúltima, NI, antepenúltima, TO. A pronúncia é biotônico. Então, a palavra biotônico tem que ser escrita no português atual assim. Biotônico. Por força dessa regra de acentuação gráfica. Então, nessa época, não precisava acentuar as paroxítonas terminadas em ditongo, não se acentuavam as proparoxítonas, ou seja, isso aí já foi um outro acordo ortográfico que alterou essa escrita aí. E para efeitos de lei, tá? Essas mudanças na língua não podem acontecer aleatoriamente. Se você procurar, está lá a lei que oficializa o acordo ortográfico e vai determinar o que é considerado grafia oficial das palavras na língua portuguesa, tá? O sistema ortográfico oficial. Tudo determinado por lei. Próximo fator de variação, a chamada variação geográfica, também conhecida como diatópica. Não diferente das outras, esse elemento dia, por meio dele, que você já sabe, e topos, esse elemento que significa lugar, ou seja, é basicamente visualizada a variação também geográfica chamada de geolinguística. Ou simplesmente regional. Essa variação que se faz sentir principalmente por dois fatores. O fator que vocês já viram lá no iniciozinho da aula, o sotaque, ó, a pronúncia dos fonemas, e o fator vocabular, que é o léxico. O que a gente aprendeu? A gente viu que em determinadas regiões existem palavras e expressões muito específicas. Uma vez eu estava turistando pela Banda do Sul, e aí eu caí na besteira de falar no ônibus do turismo, rebola no mato. O povo olhou para minha cara automaticamente, porque não sabia o que era rebolar no mato. Fico só imaginando a cabeça da criatura, imaginar alguém dentro do mato, assim, sabe? Rebolando. Tentando entender a expressão que eu utilizei. E a gente que mora aqui sabe o que é rebolar no mato, né? Simplesmente fazer o descarte de algo no lixo. Rebola no mato, joga no lixo. Olha aí, ó. Tá vendo?
Assim como muitas expressões de lá eu não consegui entender. Não, porque isso são chamados regionalismos. E é justamente esse vocabulário específico das regiões, a maneira, tá, idiosincrática, ou seja, a maneira própria de pronunciar as palavras da língua, alguns fonemas, lógico, né, da língua, que é típico de determinadas regiões. Então, esses fatores vão, com certeza, nos ajudar a identificar a variação chamada de geográfico diatópica. Então, veja aí, ó, os aspectos fônicos baseados nos sotaques. Vocês conhecem essa personagem aqui? O Chico Bento, mineirinho. Muita gente só chama o bichinho de caipira, né? Ele é, mas ele é o mineiro. Você nunca prestou atenção, não? Talvez. Mas, hora por outra, né? O Chico Bento deixa escapar expressões como trem, bão, sou, uai, que são bem características do mineiro, né? Então, esses aspectos fônicos, tá? Os famosos sotaques, eles vão ser marcas da variação regional. Eu tô orgulhoso do meu nome. Acho que o pessoal do Vaticano lê minhas historinhas. Olha aí. Mineirinho, tá? E os lexicais ou vocabulários? A gente percebe isso na maneira como os seres, o mesmo ser, ele recebe nomenclaturas diferentes de região para região. Então, aquilo ali, ó, que você está vendo lá na cestinha, aquele alimento, tem muita gente aí, dependendo do local, que vai chamar de outros nomes, né? Isso aí é um pão massa grossa para mim. Tem regiões que aqui mesmo no Piauí, não sei, como é que você chama aí, povo? De Alagoinha, Betânia, Caridade, Floriano, Jerumenha, Miguel Leão, São Francisco Piauí, São José dos Peixes, São José do Peixe. Como é que vocês chamam isso aí, minha gente? Escreva aí no chat para nós. Eu chamo de pão massa grossa. Tem gente que chama pão de sal, tem gente que chama pão casca grossa, média, carioquinha, cacetinho, cacete. Olha o tanto de nome, minha gente. Média, pão média. Eu nunca nem ouvi falar. Mas se você fizer uma investigação aí, tá? Da maneira como nas diversas regiões o pão é chamado, esse pão aí, porque você sabe que tem vários tipos de pão, né? Olha aí, ó. São Paulo, simplesmente pãozinho. Me vê aí 5 pãozinhos. Pão massa grossa na Teresina, cacetinho no Rio Grande do Sul, pão careca no Pará, média na Baixada Santista, pão Jacó em Sergipe, pão aguado na Paraíba, pão de sal, pão carioquinha no Ceará. É muito nome, minha gente. O din-din, dida, sacolé, cremoso, o que mais? Picolé de saco, chup-chup, dida de Caim Picos, dida. Chopp no Pará, din-din, chopp, Pará. Isso foi um aluno que me disse. Eu digo, sim, e se din-din é chopp, como é que você chama o chopp? Chopp. Eu digo, pois pronto. Danou-se. Como é que a gente vai fazer a diferença, povo? Então, na verdade, é por isso que eu disse que você tem que ser poliglota na sua própria língua, né? Você vai visitar uma determinada região do país, acho que seria interessante, né, para não ficar desavisado, você pegar um dicionário local, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um dicionário internacional de piauiês, que traz expressões que são típicas do nosso estado, né? Palavras e expressões, como rebola no mato, né? Como arrudeia, moral pegado, moral xiscum. Ah, mas essa é a cara do piauiense. Sem falar no doido. Ê, doido, tu é doido, doido. Como é que tu faz isso, doido? O doido é nossa gíria, né? Igual em Ceará, eles usam muito macho. Ê, macho. Às vezes é só má. Ê, má. Olha aí, ó. Aqui a gente vê uma situação engraçada nessa tirinha, porque meio que esse rapaz aqui, ele tenta meio que imitar a linguagem desse outro, que parece que é mineiro. Temos de ir embora. Aí ele diz, obrigado pela visita de vocês, voltem sempre, certo? Aí ele diz assim, trem bom, nossa, trem bom, né, sou? Ei,
Não precisa mais falar desse jeito. Olha aí, ó, ele brigou. Trembão, né, Sol? Ou seja, é comum que quando você vá para uma outra região diferente da sua, você meio que tente se adaptar ao palavreado de lá, né? Que você vê todo mundo falando, usando aquele sotaque específico, e você não quer ficar de fora. Isso muitas vezes involuntariamente vai acontecendo sem que você perceba, né? Por exemplo, aqui no Piauí a gente gosta de dizer, onde é que? Venha cá. Lá no Juazeiro do Norte o povo gosta de chegue. 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 Aqui a gente gosta de dizer colocando, pondo. Lá é botando. Ah, eu tava botando água no fogo para ferver. Aqui a gente diz botando mesmo, né? Ou pondo, ou colocando, a gente diz botando. Eu tava botando. Pronto. Uai, parece que estou viciada em falar assim. Não consigo voltar ao normal. E agora? Para começar, não me dirijo a palavra em lugares públicos. Adoro. O último fator de variação, que vai mostrar para a gente a variação chamada de diafásica ou situacional. Fásica vem de fases ou situações comunicativas. Nesse fator de variação, a gente vai observar por que em determinados contextos a linguagem tende a ser mais formal. Isso tem a ver, evidentemente, com o registro, né? Ou menos formal. Ou seja, a variante situacional ocorre de acordo com as situações comunicativas. Vai demonstrar para a gente se a situação está adequada ou inadequada. Eu vou dar um exemplo em contexto para vocês. Ó, quando você vai fazer a redação Enem, ou outra redação de vestibular, normalmente a modalidade é escrita, tá? A modalidade, não esqueça, é a maneira como a língua vai se manifestar, ou seja, você vai ter que redigir, ok? A própria ponho. O registro, gente, é formal. Na dissertação escolar, por exemplo, se você escreve uma palavra que não esteja de acordo com a ortografia oficial, se você deixa de acentuar ou acentua quando não é para acentuar, se você indica uma crase ou deixa de indicar quando ela for necessária, isso aí é inadequação. Quer dizer, do ponto de vista daquela situação comunicativa, você errou. Porque o texto deixa bem claro, ó, se ele pede que você escreva um texto em modalidade padrão, tá? Aliás, modalidade escrita no registro padrão, texto em prosa, tu vai escrever um texto em verso. Isso é um erro. Entendeu? Se ele está pedindo para você escrever registro formal, tu escreve registro informal, isso é um erro. Entendeu? Mas não um erro porque você não domina português, porque você não obedeceu aquele comando em uma situação que era de formalidade. Então, a variação diafásica situacional ela vai mostrar justamente isso, gente. As situações diferentes em que nós devemos buscar ao máximo e, evidentemente, se possível, nos adequar aos diferentes contextos de comunicação. Isso depende de uma série de fatores, evidentemente, e o principal é definido pelo emissor ou locutor. Ele sabe exatamente qual é o propósito para o qual ele definiu aquela comunicação. Então, ele vai determinar as variedades linguísticas de acordo com o público-alvo. Lógico, se o locutor tiver condições para isso, né? Porque a gente sabe que nem sempre é possível. Ele também que, percebendo quem é o usuário dele, quem é o interlocutor dele, ele vai escolher a melhor forma de tratamento e a busca de adaptação às necessidades desse interlocutor. Por que a gente tem aquela fala nhenhenhen quando a gente está tratando com criança ou animal? Ou até com crush? Ora, essa fala tem um nome, sabia, gente? Aquela fala infantilizada é a fala tati-bitate. Quando você tenta imitar uma criança. Por que você está fazendo isso? Tem uma razão específica. Ou porque o seu interlocutor é uma criança mesmo, ou porque você quer tratar alguém de maneira infantilizada, como criança, ou é um bichinho de estimação. Isso tudo é manifestação de carinho, né? Então, essa escolha de tratamento e busca de adaptação ao interlocutor é fundamental nessa variação que vai considerar as diferentes situações comunicativas, tá? É isto. Olha aí. Diferentes situações comunicativas
é o elemento que vai marcar a variação situacional diafásica, também conhecida como estilística, tá? E a situação, óbvio, que vai dizer se você precisa empregar uma linguagem mais formal ou menos formal. Um seminário, por exemplo, um seminário, e normalmente é uma atividade que você faz acadêmica, ou seja, uma atividade que você faz na escola ou na faculdade, principalmente na faculdade, é uma situação de oralidade. Ou seja, o professor vai te dar um tema, um assunto, e você, sozinho ou em grupo, vai estudar para explanar esse assunto. Veja que é uma situação de formalidade. Você está ali para explicar algo que é científico ou técnico, para a turma e para o seu professor. Então, note que a oralidade, tá? Que é a modalidade que você vai escolher naquele momento para verbalizar de maneira oral, falar dos seus conhecimentos, ela vai ser, sim, formal. O registro é formal porque a situação não é de informalidade. Claro que, vez por outra, você pode enveredar ali para uma brincadeirinha para quebrar o gelo, mas, em geral, será formal mesmo. Do jeito que uma conversa com seus colegas na hora do intervalo, por exemplo, vai ser muito mais próxima da linguagem informal, cotidiana, popular. Então, a gente tem que observar essas situações diferentes para entender o que é a variação estilística ou situacional. Aí eu trouxe um exemplo de tira. Você vai logo ativando seus conhecimentos. Bom, a tira, em geral, traz linguagem informal. O registro é não padrão, portanto, que a tirinha é um texto engraçado, é uma micronarrativa cômica, visa a brincadeira, o deboche, o sarcasmo, né? Ou mesmo ao ensino. Tem muita tirinha que serve a esse propósito. Essa daqui é engraçada mesmo. A gente observa aí que são 2 oficiais, pelos trajes, principalmente daquele que está recebendo a comida, do que está sendo servido, né? Pelo subordinado, ele tem uma farda, sei lá, parece que ele é um sargento, um general, não sei. Enfim, o cozinheiro diz, é uma honra recebê-lo para o café da manhã, senhor. Olha quanta pompa. Se fosse amigo dele, se fosse uma situação de intimidade, é doido, rapaz, tu chega bem na hora da boia, hein? Bora aqui, te abanca aí, bora tomar aqui um café da manhã, bora matar a broca. Pronto, algo assim. Por que ele utilizou esse linguajar tão formal? Bom, é o patrão dele, né? É o chefe. E olha só onde é que eles estão, no quartel. Imagina aí no quartel militar, o povo utilizando esse tipo de linguagem com seus superiores. Não pode, né? Uma linguagem menos formal. Então, por mais que seja uma tirinha, essa tirinha, devido a retratar um ambiente de quartel, portanto, um ambiente formal, tentou empregar na parte verbal, escrita, que na situação da tira oral, né? Porque eles estão conversando, a linguagem formal. Aí ele diz, obrigado. Esses ovos estão frescos? Ele diz, claro, senhor. Nós recebemos um novo carregamento todo mês. Qual é a graça? Quando ele diz os ovos estão frescos, ele queria saber se os ovos tinham sido colhidos recentemente, né? Ou se tinham sido feitos, né, naquela mesma hora. Então, o cozinheiro subordinado não entendeu bem a pergunta que o sargento fez, o general. Formalidade, devido a ser um quartel. Do outro lado, numa conversa entre jovens, super descontraída, a gente já vê algumas expressões, né, que vão aí demonstrar certos modismos linguísticos, até gírias. Demorou, é nóis, e aí, rola um cineminha no finde? Sou... Ó a senhorinha ali de cabelo branco, só observando. Vala, meu Deus, o que é que esse pessoal está falando? Então, essa tirinha, ó, mostra até o choque entre gerações, né? A idosa, por provavelmente não fazer parte desse grupo social devido à idade, né? A diferença de faixa etária, ficou sem entender patavinas do que eles estavam dizendo, né? Então, a gente vê uma situação de comunicação aí que demonstra jovens. E como eu já falei também no início da aula, show preconceito linguístico. Se a gente não deve permitir que qualquer forma de preconceito aconteça, isso vale também para o preconceito linguístico, que você vai julgar a pessoa pela maneira que ela fala, até pelos sotaques, pelas marcas específicas da identidade local da linguagem dela. Isso não é justo, né, gente? Então, nenhuma forma de preconceito, inclusive linguístico, será aceita. Tem um livrinho que eu gostaria muito de indicar para vocês, do linguista filólogo Marcos Baino, chamado Preconceito Linguístico. Gente, é um livrinho rápido, tão importante. Se vocês pudessem ler,
Eu não sei se ele tem domínio público, mas ele é um livro muito conhecido, muito divulgado, tá? Pode ser que vocês encontrem o PDF aí para baixar pela internet e fazer uma leitura bem interessante. Preconceito linguístico. Vou colocar aqui o título. Na hora que você colocar na internet vai aparecer. De Marcos Bagno. Eu não sei se é Baino ou é Bagno. Perguntaram para ele uma vez numa entrevista, né, como é que era esse sobrenome dele. Perguntaram, seu nome é Marcos Bagno ou Marcos Baino? Esse G deve ser pronunciado como I, Baino, Bagno, do jeito que você quiser. Como é que você se sente melhor pronunciando Bagno ou Baino? A pessoa começou a sorrir. Ou seja, o cara é o must. Filólogo é aquele que estuda a língua em suas estruturas mais profundas, né? Procura entender aí os diferentes comportamentos da língua, percebendo modificações morfológicas, fonéticas, fonológicas, sintáticas, lexicais e vocabulares. O cara é um estudioso mesmo, profundo da língua. Bom, nessas duas situações aí a gente vê manifestações de preconceito linguístico. A moça, que até então tinha avistado um rapaz bonito, elegante, bem trajado, né? Chega próximo dele e quando ele diz, oi, tem problema de nós bater um papo? Aí você vê no quadrinho final, na última vinheta da tirinha, que ela corre. Você já nota que o coração se quebra logo no segundo quadro, por quê? Na hora que o cara falou um português que ela considerou errado, ela correu. Ou seja, ela desconsiderou que ele era gente, com coração, com sentimentos. Olha a cara do coitado. Caraca, foi o que eu fiz. Nem entendeu o que foi, nem viu de onde foi que saiu o tiro, né? E, gente, infelizmente, saiu uma pesquisa dizendo que o povo tem preconceito mesmo quando vai estabelecer relacionamentos amorosos com certas pessoas. Então, te liga aí. Tu não escreve pro teu crush, me liga não, viu? Me adiciona, que isso aí vai gerar aí uma coisa parecida com essa, vai gerar um preconceito linguístico. Tá vendo? Meu babado? Claro que é uma situação de brincadeira, é uma situação criada, mas muita gente, infelizmente, ainda pensa desse jeito, né? Que a pessoa fala errado, não merece, né? Atenção, não deve ser considerada como gente, não sabe falar, chama a pessoa de burra, não tem nada a ver isso aí, gente, pelo amor de Deus. Que horror! Bom, e as outras duas aqui zangadas, você viu pelas expressões faciais, né? E os gestos de murro vão cair na porrada para saber se é biscoito ou é bolacha. E eu digo, minha gente, larga de besteira, coma. A primeira situação revelada aqui no gênero tirinha, ó, mostra uma situação aqui que vai revelar a variação social, né? A moça esperava um nível de escolaridade mais alto no rapaz porque ela julgou a aparência. Muito bonito, muito elegante, muito bem arrumado. Deveria ser alguém com uma alta escolaridade. Frustrou, por isso o coração dela quebrou. Preconceituosa, hein? Variação social. Aqui na primeira. E aqui, evidentemente, que a gente sabe que biscoito e bolacha dá no mesmo. A gente percebe um dos principais elementos da variação geográfica ou diatópica, que é justamente o fato de, dependendo da região, o mesmo ser receber diferentes denominações. Biscoito e bolacha para mim é a mesma coisa. Tapioca e beiju para mim é a mesma coisa. Aipim, macaxeira. Qual é o outro nome? Tem outro nome. Peraí, deixa eu me lembrar. Aipim, macaxeira. Ai, meu Deus, qual é o nome? Esqueci. Mandioca. Para mim também é a mesma coisa. Mas, enfim, né? Vai entender. Beleza? Vamos agora só fazer uma recapitulação aqui do que a gente viu em variação dialetal, né? Isso ocorre de acordo com a região do indivíduo, os grupos sociais, a idade, a escolaridade, a profissão. Gente, desculpa, não era para eu ter deixado esse vermelhão aí, não. Que isso aí cega um, era para eu ter colocado branco, né? Mas vocês vão baixar esses slides e vão fazer a leitura com calma. Então, aí. Basicamente, a variação dialetal, ela passa pelos elementos da variação regional, portanto, ela é geográfica, ou ela é social. Então, essas duas situações que eu mostrei aqui revelam variação dialetal, tá? Por causa da social e por causa aqui da variação, que eu não coloquei.
regional ou diatópica. Show? Exercício de ficha-chão. Tô brincando, gente. Fixação. Amei essa charge, adorei, gente. Charge não, cartoon, né? Gente, como eu gostei desse cartunzinho aí do Joaquim Monteiro. Olha só. Piauiês, anatomia do piauiense. Quando a pessoa coloca piauiês, já é uma palavra que vai revelar a maneira específica, própria, de pronunciar as palavras do Piauí, ou de denominar, né? Anatomia, porque vai revelar as partes do corpo. Olha só, minha gente, que massa. A muleira, né? O alto da cabeça aqui. Essa parte que normalmente é utilizada por homens, né? O cabelo cresce um pouquinho e faz um negócio, um corte estilizado aqui. A suíça, a titela, a barriga de lampreia, que é esse bucho quebrado. Os pissuídos, para as partes íntimas, né? Os ossinhos gostosos, aquele ossinho quando tu pega uma pancada, ô, rapaz, chega a alma, sai do corpo. Mucumbu, que é a nuca. A regrada da bunda, que é essa parte da entrada das nádegas. Aí, do outro lado, ó, um osso, dois ossos, esse ossinho aqui, ó, a pá, que a gente chama, né? Um osso, dois ossos, um rego, que é essa parte aqui da coluna, a lombar, e um poço, que é a entrada das nádegas. A entrada não, né? A divisão das bandas das nádegas. Rapaz, é piauiense, precisa ser estudado pela NASA mesmo, né? Eu acredito que você já tem visto aí qual é o fator de variação, né, gente? Se eu tenho aí, vamos dizer assim, uma adaptação das partes do corpo, que em linguagem científica, evidentemente, não terão, né? Essas nomenclaturas aí, ó. Você já viu que é fator de variação regional, né? Porque se a gente muda de região, provavelmente, né, o topo da cabeça não vai ser chamado de muleira. Esse penteado estilizado aqui, que meio que mistura cabelo e barba aqui na lateral da orelha, pode ser que não seja chamado de suíça, pode ser que leve outro nome, né? Barriga de lampreia, sei lá, deve levar outro nome em outra região, enfim. O cartoon apresentado ilustra muito bem uma variedade linguística caracterizada por... Você já viu que é a variação regional, não precisa nem dizer, né? Variação regional geográfica. Porque é o piauiense. A maneira de ver e sentir o mundo do piauiense. Amo. Pertencer a grupos sociais marginalizados devido à falta de acesso ao estudo da norma culta. Tem nada a ver, gente. Tem nada a ver com marginalização. É apenas a maneira como nós piauienses entendemos o mundo, né? Como a gente aprende a chamar as partes do corpo. Então, não tem nada a ver com um grupo social marginalizado. É errado isso aí. Se assemelha a gírias, pois pertence a um grupo fechado de falantes, usuários dessa linguagem, não necessariamente uma gíria, embora muitos estudiosos chamem de gírias regionais, né? E não vou colocar também um grupo fechado, porque, por exemplo, ela não é de jovens, ela não é de idosos, ela não é de profissionais de uma determinada área. Ela é, em geral, conhecida por todos os piauienses. Então, se assemelhar a gírias, pode até ser ok, mas essa de um grupo fechado, nem tanto. Se aproxima muito das regras da gramática normativa, pronto, já encontramos o erro, gente. Fala em regrada da bunda, isso não é norma não, né, gente? Isso vai ser considerado aqui dentro do registro formal até como palavra chula. Tem uma palavra para substituir, bunda, nádegas, né? Palavra chique. Ou uma palavra mais suave, bumbum. Mas também não é formal bumbum, né? Tornando a variedade de maior prestígio social. Nada a ver. Possuir palavras e expressões típicas de determinada região do país. Opa, amei. E você viu pelas marcas linguísticas do cartoon que é o Piauí. Ele fala lá em piauiês, né? Por vezes compreendida somente por seus usuários. Isso é verdade. Tanto é que eu disse para você que quando você se presta a ir a um outro estado, seria interessante que a gente conhecesse os dicionários locais, ou pelo menos se apropriasse, né, das principais palavras utilizadas e expressões para não ter surpresinhas, né? Por exemplo, você chega lá no Rio Grande do Sul pedindo numa padaria pão massa grossa, eles não vão te dar nunca, eles não sabem o que é isso.
A não ser que o atendente seja um piauiense, tá? Ou teresinense. Porque, do contrário, eles não vão saber o que é pão massa grossa. Eles sabem o que é cacetinho, tá? Isso eles sabem, que é a nomenclatura que lá eles dão para o pão massa grossa. Então, é verdade a letra D. Qual é o erro da letra E? Pertencer a pessoas da região norte do Brasil. Aí, só se você não entender geografia, porque você sabe muito bem que Piauí não é norte, Piauí é nordeste também, que já tem um erro, tá? E que utiliza uma linguagem contraditória com o uso da expressão "tô chegando". Isso aí é fake. Não tem nada a ver. Nada a ver. Tá bom? Portanto, a resposta correta para a nossa questão, primeira, letra D de dado. Variação geográfico-regional no Cartoon, tá bom, gente? No Cartoon de Joaquim Monteiro. Esse texto é um pouquinho maior, mas basta a gente focar nessa expressão bem aqui, ó. Aliás, essas expressões que estão aí destacadas em vermelho ao longo do texto. Negrinho, tô, daí, bestiquento, fresco e agorinha, já mostra que nesse fragmento de narrativa nós temos linguagem informal, né? Então, a questão pede que você mostre uma marca típica da oralidade a partir dos destaques. Também não é típico de oralidade, nestes últimos também não, e também não, e por tudo também não. De modo que a resposta correta é esse daí bem aqui, ó. Esse aqui a gente usa muito para marcar, né? As situações de fala, principalmente daí, que dirá o sulista, né? O povo gaúcho usa muito esse daí. Resposta correta, letra C. E assim encerramos as nossas aulas de hoje. Falamos sobre variações linguísticas. Até a próxima, ótima semana.